Eu era uma pessoa traível. Eu era uma pessoa controladora. Eu era uma pessoa com autoestima muito baixa. Como superar traumas passados por traição e não ter sintomas de dependência emocional ou apego na relação atual, que é saudável? Segunda pergunta: como sair da mentalidade de que sou escolhida para a consciência e a permissão de que eu posso escolher? Eu pedi para que 2 pessoas me mandassem perguntas relacionadas ao tema relacionamento. E essas 2 perguntas que eu acabei de ler foram as perguntas escolhidas por 2 pessoas que eu amo demais. E eu queria que ficasse meio nessa parada bate-papo, sabe? Pergunta e resposta. Então tem aqui essas 2 perguntas e eu vou começar respondendo a primeira pergunta, tá? A primeira que eu li. Como superar traumas passados por traição e não ter sintomas de dependência emocional ou apego na relação que é atual, que é saudável? E eu vou começar respondendo essa pergunta. Vou usar isso aqui, ó, gente, um colar que eu ganhei da minha melhor amiga pra responder, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Isso aqui, ó, é um tramo de 4 folhas que a minha melhor amiga deu pra mim, dizendo que é a sorte de me ter como melhor amiga. E eu vou usar esse colar pra responder a primeira pergunta, tá? Então vamos lá, ó. Tirei aqui o colar e formamos aqui um pêndulo. Como que eu poderia deixar de citar o Caibalion nessa pergunta, né? Então vamos lá. Então temos aqui este pêndulo, tá? Vou usar aqui o colar como pêndulo. Quanto mais eu mexer o pêndulo, quanto mais para baixo, fora do eixo eu estiver, mais eu vou polarizar a situação. Então, se eu for pensar em relacionamento, de um lado tem uma vítima, do outro tem um vilão, certo? Então, ó, polarizei, tá? Então, quanto mais eu tô aqui para baixo do eixo, mais o pêndulo tem força para ir de um lado para o outro, tá? Vocês estão vendo aqui, ó. Conforme eu for polarizando essa situação, cada vez mais vítima-vilão, eu vou sempre enxergar que existe algo que tá errado. Essa pessoa me fez sofrer. Essa pessoa não presta. Eu sou uma vítima. Ele ou ela me fizeram sofrer. Ele ou ela fizeram tal coisa comigo, porque eu sou uma pessoa que fui muito dedicada, porque eu sou uma pessoa que fui boba na relação, porque eu não prestei atenção, enfim. Tudo isso é uma historinha que o ego da gente conta pra poder colocar a gente em um dos 2 polos, tá? Ou a gente é uma vítima, né? Ou a gente é um vilão. Então, se de repente eu fui traída, eu vou colocar aquela pessoa como um vilão. Quanto mais a gente desperta e quanto mais a gente se espiritualiza e se responsabiliza pelas coisas, a gente vai cada vez mais se verticalizando. O que é verticalizando? Ó, o pêndulo tá jogando de um lado pro outro, né? Aí, ó, vou parar e vou verticalizar a situação. Então, eu sou o pingente, tá? Então, o pêndulo tá lá, balançando, eu verticalizo. O pêndulo tá lá, balançando, eu verticalizo. O pêndulo tá lá, balançando, eu verticalizo. Chega uma hora que eu não consigo mais balançar, tá vendo? Presta atenção na diferença. Quanto mais dualidade, mais o pêndulo consegue ir para um lado e para o outro, mais o pêndulo consegue jogar numa polaridade. Quanto mais eu vou verticalizando, menos o pêndulo tem área para polarizar. Ou seja, uma parte super importante sobre a lei da polaridade é a lei da neutralidade. O que isso significa? Significa que se eu paro no centro, no eixo, paro de polarizar, existe uma vítima, existe um vilão, me verticalizo e começo a
enxergar que não existe essa polaridade, que tudo é uma coisa só, que os dois lados são um só lado de mim mesmo, eu começo a perceber que, na verdade, não existe um vilão e não existe uma vítima. Eu começo a enxergar, a entender que se aquilo aconteceu na minha vida, aquilo foi muito importante para o meu crescimento, para eu avançar como pessoa, para eu avançar de alguma forma, certo? Tá, certo. Beleza, pega esse raciocínio, fecha e guarda. Vamos começar a pensar que a maioria das pessoas que eu conheço que já foram traídas, normalmente são pessoas que por dentro são muito controladoras. Então essa questão do controle é algo que a gente tem ilusoriamente. Então é aquela questão do pseudocontrole, né? Eu já falei isso aqui em alguns outros vídeos. Quando a gente acha que a gente tem o controle de alguma coisa, a gente realmente tem essa tendência a aprender a situação. E eu posso falar que eu também já fui traída e eu também era uma pessoa extremamente controladora. Eu ainda tenho tendências controladoras, mas eu tô cada vez soltando mais. Mas no meu relacionamento, eu já posso te dizer que esse check eu já dei. Eu me sinto cada vez mais livre de controles psicológicos, né, em relação à minha relação. Porque o que acontece? Quando a gente passa por alguma situação de traição, que alguém traiu a gente, que alguém mentiu, que alguém escondeu, é muito interessante que a gente comece a pensar que não existem pessoas traídas, existem pessoas traíveis. E que se aquilo aconteceu na minha vida foi porque eu a traí. Porque quando alguém mente pra mim, quando alguém me trai, quando alguém fura algum acordo que fez comigo, então a gente tinha um acordo. Qual era o nosso acordo? O acordo de que era só eu e você. A gente não podia ficar com outras pessoas ali no meio do rolê. E aí, de repente, a pessoa que tá comigo, ela fura esse contrato. Isso diz sobre mim também, tá? Essa pessoa, ela me espelha, ela espelha o meu controle. Eu sou uma pessoa controladora, eu sou uma pessoa que gosta de ter controle sobre tudo, que não quer que nada saia ali do jeito que eu observo, né? Nada saia ali da forma que eu estruturei na minha cabeça. E aí, aquela pessoa vem, todo mundo na nossa vida, cada pessoa que passa na nossa vida, ela serve pra ensinar alguma coisa pra gente, né? São atores que estão atuando tudo que a gente precisa. Então eu preciso disso aqui, ó. Eu preciso curar isso em mim. Sou uma pessoa avarenta. Vou passar por situações, vou conhecer pessoas na minha vida que espelham essa dor que eu tenho pra eu poder curar. E isso, essa pessoa, ela, é como se ela fosse atuar ali de uma forma em que aquilo realmente possa ser resolvido na minha vida. Uma pessoa traída é a mesma coisa, tá? Aquela pessoa que me traiu, aquele cara me traiu, mostra sobre mim. Aquele cara me traiu, ele é um espelho meu. Eu controlo. Vem aquela situação e me mostra que, mesmo que eu tente, mesmo que eu queira, mesmo que eu me esforce, nada pode ser controlado, a não ser eu mesma. A não ser o meu pensamento, a não ser a forma como eu começo a desenvolver a minha vida de um jeito em que as minhas emoções, elas não sejam sempre, o tempo inteiro, expressadas ali a ferro e fogo. Que o meu mental seja mais forte que tudo, que eu tenha crises, que às vezes eu quero gritar, que eu quero xingar. Isso é uma coisa que eu posso controlar. Se eu vou pra academia ou não, se eu como uma besteira ou não, se eu vou brigar com alguém ou não, isso são coisas que eu posso controlar. Como eu reajo diante de alguma situação ou circunstância da vida. O outro, eu não posso controlar. Então, é um convite da vida que faz com que a gente se lembre de que as coisas não estão no nosso controle, as coisas externas, somente eu. Então, a forma como eu lido com isso, a partir de agora, o cara me traiu. Eu lido com isso a partir de agora, isso sim é escolha minha. Certo? Fecha esse raciocínio também.
Eu tô pegando as palestras da professora Lucilena Galvão, que ela fala sobre o Tao Te Ching. Não sei se vocês já ouviram essas palestras, mas eu recomendo profundamente porque são palestras incríveis. E aí, quando ela vai começar a explicação do Tao Te Ching, ela já começa falando assim, ó. Antes de começar a fazer as explicações, eu gostaria que vocês pudessem entender que, para que vocês absorvam o total conhecimento disso aqui tudo, vocês precisam ser como uma página em branco. Pega todo o conhecimento que você tem, pega todas as teorias que você já tem aí na sua cabeça, pega tudo que você já aprendeu até agora e fecha, coloca de lado. Se você for começar a ouvir o Tao Te Ching com algum ensinamento ali na sua cabeça, algum preconceito, isso vai gerar alguma resistência em relação a tudo que ela vai ensinar. Porque é um ensinamento muito complexo, muito extenso, mas muito bonito, tá? Recomendo profundamente. Então ela fala pra gente já fazer isso no começo. E eu penso que um relacionamento é igual. Quando a gente começa a se relacionar com alguém baseado em uma dor que a gente viveu no passado e a gente usa isso como um trauma, isso é um problema. Por quê? Porque aquela pessoa, ela é uma pessoa diferente, né? Ela é uma pessoa nova. E isso, com certeza vocês já ouviram falar em muitos lugares, em muitos vídeos. Mas uma coisa que eu fico sempre pensando é que esse sentimento que tem dentro da gente de dependência emocional, isso revela como nós ainda não nos tratamos do relacionamento passado. Então a gente não é um livro em branco ali para aquele relacionamento, né? A gente já vem com aquelas feridas que, se elas ainda doem, é porque elas não estão totalmente cicatrizadas. A gente precisa olhar para essa dor e curar. Mas eu vou um pouquinho mais fundo. Eu diria pra gente começar a olhar pra quem a gente era no passado, quando a gente foi traído. Porque eu posso falar agora por mim, né? Tem uma historinha, né, que contam, que Gandhi fala, né, que chegou uma moça e falou lá pro Gandhi: Gandhi, eu gostaria que você falasse pro meu filho parar de comer açúcar. Aí o Gandhi falou: não, você fala pra ele voltar daqui uma semana. Aí daqui uma semana veio a mulher com o filho e falou: e aí, Gandhi, pode falar aquela parada lá pro meu filho? Aí o Gandhi fala: pare de comer açúcar. Aí a mulher pensou: nossa, mas levou tanto tempo, uma semana, só pra falar isso mesmo? Aí o Gandhi falou: sim, porque agora eu fiquei uma semana sem comer açúcar. Eu parei de comer açúcar. Então, agora, de fato, eu posso falar pro seu filho. Então, eu vou falar por mim do que aconteceu comigo, tá? Eu vou contar um pouco da minha história e vou pincelar ali mais ou menos do que aconteceu comigo e do meu conselho. Eu era uma pessoa traível. Eu era uma pessoa controladora. Eu era uma pessoa com autoestima muito baixa, só que eu não sabia. E eu era uma pessoa que tava muito querendo arrumar um relacionamento, namorar, só a qualquer custo. Quando hoje eu olho pra Bruna do passado e de todas as coisas que eu vivi na minha vida, eu penso muito carente. Eu era extremamente carente. Então eu atraía uns relacionamentos na minha vida, gente, eu atraía uns relacionamentos muito merda, sério. Passavam uns caras na minha vida e eu queria que aqueles caras ficassem na minha vida de qualquer jeito, era uma migalha de afeto. Então antigamente eu não tinha muito critério pra escolher um relacionamento. Caiu na rede era peixe, o cara me desse uma mísera esperança de arrumar um namoro, uma esperancinha assim de nada, eu já ficava ali babando, pensando: cara, é agora, eu vou namorar. Carente, extremamente carente, só que eu não sabia, tá? Eu achava que tava tudo bem eu ser assim. Pra mim, certo, né? Todas as minhas amigas eram assim, todo mundo queria namorar. Conforme foi passando o tempo e eu fui despertando e entendendo isso sobre autoestima, de fato autoestima e de fato amor próprio, e eu chego na Bruna de 6 anos depois, quase 7 anos depois, a Bruna de agora de 2025, e eu olho, eu penso: o que aconteceria se eu fosse traída hoje em dia? Eu tô dentro de um relacionamento muito estável. O meu marido, ele é incrível, a gente tem um relacionamento maravilhoso, e a última coisa do mundo que eu gostaria era que ele me traísse.
Mas hoje em dia eu penso que eu tenho uma autoestima tão forte, eu tenho um auto-reconhecimento, um amor próprio tão forte, que eu posso te dizer que se ele me traísse, eu superaria. Se ele me traísse, eu tenho uma autoestima tão forte que eu penso, eu iria superar. Eu acho que o pulo do gato é que eu não penso que seria uma dor gigantesca e que aquilo poderia me paralisar de novo pro resto da minha vida. E eu também não penso que se ele me traísse, ele seria um cachorro. Olha o que ele fez. Não acredito. Então aqui, ó, volta de novo. Vocês lembram, né? Da polarização. De um lado tem a Bruna traída vítima. E do outro tem o Lion, o nome do meu marido é Lion. Do outro tem o Lion, aquele crápula, aquele cachorro que me traiu. Conforme eu verticalizo, parto para a espiritualidade total, saio da dualidade, ó. Pensa que é uma pirâmide. Aqui embaixo tem uma base muito grande, eu consigo circular muito aqui, ó. E aí eu vou verticalizando, eu chego para um ponto. Esse ponto é o ponto de unificação. Na unificação, que é quando você se unifica com Deus, que é quando você é Deus, você é a sua centelha. Na unificação não existe dualidade. Na unificação não existe a Bruna coitadinha que foi traída e não existe o Lion crápula que traiu. Na unificação existe só o agora, o viver. Então, pra mim, a sensação que eu tenho é que eu mergulharia na dor, porque isso iria me doer bastante. Eu mergulharia na dor, eu viveria essa dor, mas eu já sei hoje em dia como não sofrer. Então eu não tô falando pra você que depois de 6, 7 anos, vai fazer 7 anos que a gente tá junto. Não tô falando pra você que depois de 7 anos, se ele me traísse, eu não iria sentir dor. Mas eu tô falando pra você que depois de 7 anos, se ele me traísse, eu iria superar essa dor. E que hoje em dia, eu já sou uma pessoa que não tem mais medo de sentir essa dor. Porque dentro de mim, existe uma verdade tão grande sobre mim, sobre quem eu sou, que já não tem mais medo de experienciar certas dores. Você entende? Então, na hora que eu perco o medo de experienciar certas dores, é a hora que eu solto. Eu rasgo, eu abro meu coração para Deus, eu abro meu coração para o que tiver que vir. E eu sei que eu penso que, se caso acontecesse, iria doer, mas que eu sou tão grande dentro de mim que eu superaria essa dor. Eu não iria me vitimizar, eu não iria me colocar como uma pessoa coitadinha. Ah, meu Deus, olha o que ele fez comigo. Porque dentro de todos os relacionamentos que eu já tive, desse passado, ó, passado, dei aquela labutada na vida, né? Passada de trampo aí, galera, onde eu realmente, eu pensava que eu tinha dedo podre, né? Depois eu fui entender que não, que o dedo podre não era meu, que na verdade eu atraía esse tipo de situação. Então eu penso isso. Eu penso que de tudo que eu já vivi, as coisas que eu vivi me fizeram ser a Bruna que eu sou. Então tudo que eu vivi, eu aprendi. Então eu não olho mais para esse passado e para essas pessoas que me traíram como pessoas cafajestes, que ai, olha o que fizeram. Oh, meu Deus. Eu não classifico mais essas pessoas, porque classificar é polarizar, você entende? Eu não classifico, eu não coloco mais esses caras em caixas. Ah, eles foram canalhas. Eu não faço mais isso. Eu olho para a situação com muita presença. Eu não fui uma vítima. Eu fui uma ressonante. Eu ressoei com essa história. Essa história aconteceu na minha vida porque eu ressoei. Eu precisava daquilo. Porque se eu não tivesse vivido tudo que eu vivi, eu não seria a Bruna que eu sou hoje. E aí eu posso até ouvir algumas pessoas falando assim pra mim, ah, mas aí tá romantizando a dor. Gente, quando eu escuto essa história de romantizar dor, é uma coisa que até me deixa meio assim, cara,
Não é questão de romantizar a dor. Eu acho que o problema é a gente se apegar no sofrimento. Ai, eu sofri. Ai, mas foi tão bom sofrer. Não, mas eu costumo dizer que se tem um buraco aqui, ó, tem um buraco aqui, ó. Eu tô indo ali desavisada. Caí no buraco uma vez, eu vou me levantar, sacudir a poeira, dar a volta por cima e na próxima vez que eu ver que tem um buraco, eu pulo ou eu desvio. Eu não vou cair nesse buraco de novo. Mas como foi que eu aprendi? Porque eu caí nele uma vez. Toda dor que a gente viveu, ela serve para algo. Nós temos muito essa mania realmente, né? Mania não, porque o universo, o planeta Terra é dual. Nós temos muito essa parada de ficar dualizando as coisas. Só que a gente entende, quem é espiritualista, quem tá na parada da expansão de consciência, sabe que quanto mais a gente vive na dualidade, é uma raiz de um sofrimento enorme, porque a gente se apega no sofrimento, né? Buda mesmo falou que a raiz a mãe de todo sofrimento é o apego. A gente se apega numa situação, a gente se apega num posto. Então a gente cria um posto, a gente cria um personagem e a gente se apega nele. Então eu acho que o primeiro ponto é se livrar do personagem que sofreu. Eu não sou uma vítima, eu não fui uma vítima. Você também não é uma vítima e você não foi uma vítima. Tudo que você viveu, você ressoou. Tudo. Assim como as coisas que você vive hoje, você também ressoa. Então tá. Então aí, depois continua lá a pergunta, né? Como se livrar dos sintomas de dependência emocional ou apego na relação atual que é saudável? Então tá. Então, você já sabe que a relação que você vive hoje em dia é uma relação saudável. A partir do momento que você vê que é uma relação saudável, que você reconhece que é uma relação saudável, isso já te mostra que você já ressoa com uma relação saudável. Se você sabe que você está ressoando com uma relação saudável, isso já te mostra que no meio dessa relação, muito provavelmente não vai ter todo o problema que tinha antigamente. Podem ter outros problemas, tá? Mas os problemas que tinham antigamente provavelmente não terão mais. Por quê? Porque é uma relação saudável. Se você ressoa uma relação saudável, é porque você já é mais saudável do que antigamente. É como eu hoje em dia. Então, assim, eu sei que a pessoa que eu sou. Eu sou saudável. O relacionamento que eu tenho é incrível. Meu marido é maravilhoso. Mas se um dia, de repente, ele escorregar e ele resolver fazer alguma outra coisa, eu continuo saudável. Então, dentro da minha saúde emocional, eu me reergo. E a consciência que eu tenho de que eu posso me reerguer hoje em dia é tão grande que é isso que não me faz ter medo. É a confiança que eu tenho em mim. Você entende? Não é a confiança que eu tenho no meu marido. Eu confio muito no meu marido, mas eu confio mais em mim. Eu confio em mim. Eu confio na força que eu tenho de que eu posso me reerguer, de que eu não sou de vidro e de que eu não quebro. Eu envergo, né? Porque eu sou flexível. Eu faço o que eu posso, pode doer, como eu falei, pode acontecer milhares de coisas ali que realmente serão experiências dolorosas, serão experiências que de fato ninguém quer passar. Eu também não vou querer, eu também não quero, mas eu não quero. Mas se eu tiver que passar, tô aqui. Entende? Isso é você se entregar ao fluxo da vida, porque aí você já sabe que se você tiver que passar por essa experiência e você sabe que você vai se reerguer, é essa confiança que você tem que ter. E não é na pessoa que você está, é em você. Então você sabe que você vai se reerguer. E se você tiver que passar por aquilo, eis-me aqui. Eu passo. Assim como, possivelmente, a gente vai precisar passar pela dor de perder a nossa mãe. A gente possivelmente vai passar pela dor de perder o nosso pai. A gente possivelmente vai passar pela dor de perder algum amigo, algum ente querido, perder um emprego. Mas às vezes a gente tem muito medo de passar por essas dores, porque é como se a gente se apegasse assim, ó, não mexe no meu espinho, esse espinho tá aqui comigo. E aí a gente começa a moldar toda a nossa vida em volta do espinho. Então, assim, tem até tô falando do espinho, esse exemplo aqui, o Michael Singer, ele coloca no livro. Eu vou contar pra vocês, e aí eu vou pra pergunta 2. Talvez eu faça uma parte 2 pra ficar em 2 perguntas, acho que vai ficar mais legal, tá?
Então, você volta aqui pra assistir a segunda pergunta. Volta aqui para assistir a segunda pergunta, tá? Que eu vou gravar a resposta. A segunda pergunta vai ser: como sair da mentalidade de que sou escolhida para a consciência e a permissão de que eu posso escolher, tá? Volta aqui depois para pegar esse vídeo. Mas, como eu tava te dizendo, o Maicon dá esse exemplo que eu achei sensacional sobre o espinho. Imagina que a gente tem um espinho aqui, ó. Tem um espinho, certo? Tá. Quando a gente sabe que a gente tem um espinho, a gente tem duas opções. Ou eu arranco o espinho, ou eu começo a fazer 1001 coisas pra eu colocar um band-aid nesse espinho. Eu começo a colocar, faço uma casinha ali pra ninguém tocar nesse espinho. E aí eu começo a deixar a minha vida de uma forma onde ninguém toque no meu espinho. Então, o espinho tá aqui, eu fecho ele. Daí, se eu vou dormir, eu começo a ver que eu esbarro no espinho, daí dói. Aí eu crio um mecanismo maior pra proteger o espinho. Aí quando eu vou tomar banho, tá entrando água no espinho, tá doendo. Aí eu coloco um mecanismo maior pra me proteger do espinho. Só que aí, de repente, esses mecanismos que eu tô colocando aqui, né, esses aparatos, eles são tão grandes que na hora que eu vou entrar na porta, o aparato bate na porta. Aí o que eu faço? Eu abro a porta, eu deixo a porta de um tamanho maior para ela não esbarrar no meu espinho. Então eu começo a deixar a minha vida de um jeito onde eu deixe tudo organizado ali para que ninguém toque no meu espinho. Eu procuro uma pessoa que de repente eu me sinta mais segura ali, porque eu sei que aquela pessoa provavelmente não vai mexer no meu espinho. Eu procuro rodas de amigos, onde eu sei que ali não vão tocar no meu espinho. Eu vou deixando a minha vida toda modulada de uma forma onde ninguém toque no meu espinho. Como falam, gatilhos, né? Alguém me gatilhou. Então, de repente, eu preciso entender que seria muito mais simples. Eu não tô falando que é mais fácil, tá bom? É mais difícil, mas é mais simples. Você pegar e tirar o espinho. Aí na hora vai doer pra caramba, você vai ficar ali morrendo de dor, vai sair sangue, vai jorrar. Nossa, aquela dor. Você vai falar, meu Deus. Dói. E daí, cura. E aí você não precisa mais fazer nada, porque não tem mais espinho ali. Então você pode dormir no lugar que você quiser. Você vai tomar banho, você pode esbarrar, você pode fazer o que você quiser, dançar, curtir, pular. Você começa a ter uma vida mais livre, sabe? Você tem uma vida mais livre de movimento, você não tá contido. Porque já não tem mais espinho ali. Então tá tudo certo se alguém esbarrar. Qual é a força que a gente precisa pensar? É essa força. Esse espinho que tá aqui eu vou tirar. Porque eu confio na minha capacidade de regeneração. O meu corpo vai se regenerar. Os meus tecidos, a minha pele, o meu músculo vai se regenerar. Eu confio que vai. Eu confio na minha capacidade. Eu confio no ser que rege este planeta. Eu confio nas coisas que acontecem, nas fluências do universo. Mas principalmente, gente, eu confio em mim. Eu confio na minha capacidade de regeneração. Eu sei fazer isso. Eu já fiz milhares de vezes. Eu já me magoei e já me curei. Já me quebrei, já me curei, já me quebrei. Hoje em dia eu não quebro mais. Eu não quebro. Eu posso sentir a dor que for, mas eu já sei. Vai passar. Você entende? Então tudo que acontece na sua vida não é por acaso. É para fazer com que você crie estrutura. Para fazer com que você crie casco, crie força. Pra você saber conscientemente, você não tá dando um chute no escuro. Você sabe conscientemente de que aquilo vai passar. Você já viveu, já aconteceu. Mas o problema é, se a gente não deixou passar uma vez, e aí a gente ficou se apegando ali em certas dores, a gente tem medo de que aconteça de novo e de que aquela pessoa seja capaz de estraçalhar a minha vida. Mas ninguém é capaz de estraçalhar a minha vida além de eu mesma. Então o que eu preciso fazer? Pra eu me curar, pra eu não dar o poder de alguém estraçalhar a minha vida. Ó, tá aqui meu coração, estraçalhe. Não, esse coração é meu. É meu, essa força é minha. O que eu faço? Saio da polaridade. Eu não sou uma vítima, nunca fui. Nunca existiu um vilão, não tem vilão. Não tem vítima, não tem vilão. Não tem polaridade, não tem. Ó. Eu saio da polaridade, chego aqui, eu verticalizo tanto que não balança mais, tá fixo, tá preso. Tá preso.
Esse é o centro. Qual é o centro? Qual é a neutralidade disso? Não existe vítima, não existe vilão. Existe o quê? Existe um fato. Aconteceu o que tinha que acontecer. Acabou. Você vai ver que quando você começa a entender que você não é uma vítima, você não é uma vítima da sociedade, dos homens, das mulheres, você nunca foi, você nunca será, isso tira o poder que você deu pra outra pessoa. Você não é mais uma vítima, então não tem um vilão. Se não tem vilão, não tem vítima, não tem nada. Tem o quê? Tem só as fatalidades. Tem só mais uma coisa que aconteceu na sua vida. Tem só mais um esquema. O dia amanheceu, o dia anoiteceu. Tem só mais isso. Que você vai ser obrigado a olhar lá pra trás no seu passado e curar. Mas que, gente, é uma delícia. Quando você começa a fazer esse processo de cura, você vai ver que é muito interessante. É muito mais simples do que a gente imagina. Mas o poder da sua vida, do teu coração, é teu, tá? Não coloque esse poder na vida de outra pessoa. Você é forte o suficiente, tá? Não esquece. Tudo que você viveu precisa servir para isso. Agora, tudo que você viveu, a traição e tudo mais, serviu para te deixar forte para você viver o relacionamento que você tem agora, tá bom? Que, inclusive, como você mesmo disse, é muito saudável. Por quê? Porque você é muito saudável, tá? Não esquece disso, tá bom? Gente, muito obrigada por você ter visto esse vídeo até o final. Se você gostou, dá um like e comenta, porque toda vez que você comenta, o YouTube entende que esse vídeo é relevante e entrega pra mais pessoas. Se você quiser deixar uma pergunta, também deixa aí. Se for relacionada a relacionamento ou qualquer outra coisa, deixa aí nos comentários que eu vou dar uma olhadinha e também criei um vídeo pra poder responder, né? O canal tá crescendo cada vez mais, gente, eu fico tão feliz. Tão feliz quando eu vejo alguém mandando um comentário ou me mandando um direct lá no Instagram. Se você ainda não me segue lá, é @brunapalmieri, com 2 i's. Eu fico tão feliz quando alguém fala lá comigo: oi, Bruna, eu vejo seus vídeos lá no YouTube de ressonância. Pra mim isso aqui é um prazer fazer isso. Prazer poder falar um pouquinho, contar um pouquinho da minha história e ajudar você também a superar os seus traumas, superar os seus limites, assim como eu consegui fazer com alguns meus. Alguns ainda não, mas estamos aí, né? Estamos aqui trabalhando para que tudo dê certo, tá bom? Então tá bom. Então, não esquece de ficar pro próximo vídeo, tá? Que eu vou responder essa segunda pergunta aqui.